Um novo tempo eu sei, e pra mim tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca te abrir. Olá pessoal, o Ozê aqui mais uma vez para a gravação, né, de mais um vídeo. E hoje eu estou aqui, né, conforme eu prometi a vocês, de falar sobre o passado de Ozeilton. Como todos sabem, meu nome é Ozeilton Barbosa de Oliveira. Sou baiano, sou de Itamaraju, Bahia. E a vida do Ozeilton é o seguinte: eu venho de uma família muito humilde. Eu venho de uma família que trouxe na sua história, né, uma situação bastante constrangida e também bastante triste. A minha história é que sempre o meu pai, a minha mãe, sempre lutou, né, tanto para mim quanto para os meus irmãos, dar uma vida digna, né, humilde, mas uma vida digna. Meu pai sempre trabalhou em serviço braçal, aonde o meu pai, né, saía às 3 horas da manhã, né, para trabalhar. E eu lembro que por certas vezes minha mãe, né, mandava eu ir levar marmita para meu pai. E quando eu chegava lá, eu ficava, né, ali, eu até participar da marmita, eu comia também junto com meu pai. Mas ao mesmo tempo eu ficava triste de ver o meu pai, né, debaixo de sol, né, a profissão, não sei nem falar qual o nome dessa profissão, porque o meu pai, ele carregava caminhão de madeira, né, caminhão de madeira. Era no braço mesmo, tinha aquele equipamento que chama catraca. Então o meu pai, ele junto com os outros carregava esses caminhões. E sempre foi assim, né? A vida de meu pai, da minha mãe, né? Minha mãe, quando chegou uma certa época que as coisas foram se tornando mais difíceis, minha mãe também foi para a área de trabalho, para ajudar o meu pai, trabalhar na área rural, né? E assim nós fomos vivendo. E eu lembro que quando tinha eu e meu irmão mais velho, que é Carlos, eu lembro que chegava assim o horário de meio-dia, horário de almoço, só tinha um ovo. Minha mãe partia esse ovo no meio para dividir para mim e meu irmão. Muitas vezes ela ficava até sem, né, para alimentar eu e o meu irmão. Né, mãe, nessa época? É verdade. Sim. O que o Ozeilton está falando é verdade. Eu comecei a trabalhar porque para dar uma vida aos meus filhos, para meus filhos não ficar na rua ou pedindo, que eu ficava com vergonha, ou se não pegar coisa dos outros. Então eu e meu esposo deu uma educação a eles, uma educaçãozinha que não foi muito, mas deu para viver. E eu ia para a roça de café, levantava 4 horas da manhã para fazer minha marmita, para me pegar o ônibus ali na pista, bar de sol, e ali para viver, para me ajudar o meu esposo, para me criar meus 2 filhos, né? E então eu falava, eu quero criar meus filhos, quero deixar meus filhos grandes, porque meus filhos criassem pequenos sem uma mãe, é doído. Então é triste. E eu ali na Bahia, no Cristo Redentor, quando era pão de café, acabava pão de café, eu ia para o restaurante, trabalhar, queimar a mão, mas eu tinha prazer para poder se alimentar meus filhos, ajudar meu esposo. E então é isso que eu tô aqui para ajudar meu filho, Ozeilton. E Ozeilton estudou, mas estudou pouco. E eu mais o pai ali, comprava um caderno, comprava um lápis, e para dar eles 2, para eles estudar,
para amanhã depois ser alguma pessoa. Então ele deixou o estudo, mas ele depois de agora adulto, de pai de filho, e ele falou assim, ligou para mim, eu estava na Bahia, minha mãe, eu vou estudar, meu pai, eu vou estudar. Estuda mesmo, meu filho, em nome de Jesus você vai passar. E eu creio. Aí foi um certo tempo, eu vinha aqui para casa dele, ele ia fazer a prova, começou a estudar, ia fazer a prova, ficava nervoso, e a esposa dele ia trabalhar, eu ficava junto com ele aqui na casa dele, ele, não, eu não vou passar não, jogava o livro para lá. Eu falava, meu filho, você tem paciência que em nome de Jesus você está interessando, então em nome de Jesus você vai passar. Eu creio que você vai passar na prova, eu creio que você vai passar no que você tem vontade, no que você tem sede, e você vai passar em nome de Jesus. Quando eu cheguei na idade mais ou menos de 10 anos, que já estava trabalhando na roça, né, Cirleia também, muito antes a gente já tinha se conhecido, mas ela também foi sempre da peleja, também trabalhava na roça. E meu pai, antes dos 10 anos, meu pai, ele lutou muito para que eu ficasse em uma sala de aula. Eu lembro que uma vez o meu pai, né, comprou todo o material, comprou a minha roupa, e eu não participava, eu não queria saber de jeito nenhum de uma sala de aula. Né? Muitas vezes, às vezes eu falava até que estava doente para não ir para uma sala de aula. Quando chegou na idade mais ou menos de 10 anos, né, aí que eu já estava na roça, Cirleia também, né, e resolvemos ir morar juntos. Né, resolvemos nesta época, eu lembro que minha avó tinha uma casinha, né, bem abaixo no bairro, e nós fomos morar lá, que como a casa da minha avó não tinha ninguém morando, nós fomos morar lá nessa época. Mas ela sempre foi da peleja, também já pelejava para ajudar o pai, para ajudar a mãe, né? Antes de nós irmos morar junto, né? Vocês trabalhavam na roça? Eu trabalhava na roça também, que eu também não tive infância, né? Naquela época era muito difícil, né? Porque naquela época se aposentava, a aposentadoria demorava muito a chegar. Então a gente morava ali no interior de Itamaraju, na roça, onde eu fui criada, né? Com idade de 7 anos nós viemos para a cidade, que é Itamaraju. Então ali o dono da fazenda falou com meu pai que ele não tinha mais idade de ficar trabalhando ali na fazenda, né? Aí falou com meu pai que fosse na cidade e procurasse uma casa, que ele ia comprar essa casinha para botar meu pai, para a gente não ficar pagando aluguel, porque a gente era 4 crianças ainda pequenas, nós éramos 7 irmãos, né? Faleceu um irmão meu, vai fazer 2 anos, o João, e agora nós somos 6. Tinha 3 que já era, 2 já era casado, que era minha irmã mais velha minha e meu irmão Noval. Só que ainda tinha eu, o André, Sônia, João e Lorival, mas o João e Lorival já trabalhavam também, né? E aí nós íamos para a cidade, ali nós chegamos, tudo difícil, porque na roça era mais difícil, mas lá a gente ainda tinha, que meu pai plantava, né, ali, nós vivíamos dali, farinha, era muita coisa ali na roça, pegava um peixe, mas quando nós chegamos na cidade, nós achamos muito difícil, porque tudo tinha que comprar, coisa que na roça nós tínhamos de graça, na cidade nós tínhamos que comprar. Então a gente chegou ali, ficou água para pagar, luz, então meu pai não tinha ganho de nada, e nem minha mãe era doente, não podia trabalhar, então meu pai se aposentou, né, o dono da fazenda correu atrás e aposentou meu pai. Aí chegou, a aposentadoria demorava muito a chegar, né, e aí nós só não passou fome mesmo por causa do meu tio, que chama Antônio, que mora lá em Itamaraju ainda. Ele, toda semana, ele fazia aquela compra básica, né? Que ele também tinha muito filho. Nessa época ele tinha 5, hoje ele tem 6.
ele tinha as crianças dele, né? Mas ali ele ainda repartia, né, com a gente. Ele levava aquelas coisas ali pra gente, às vezes escondido da esposa dele, porque a minha tia não gostava que ele dava, né? Então ele ia ali, botava na garupa da bicicleta e ia lá na casa da gente levar. Outra hora ele mandava eu ir, mandava pai, mandar eu ir, esperar ele lá na feirinha, chamada Feirinha, lá em Itamaraju, que ali ele comprava e dava e eu levava pra gente poder comer. Aí quando eu vi, assim, nós passamos muita necessidade, nossa, era muita necessidade mesmo. A Valência também era minha avó e meu avô que era aposentado, né? Mas a casa da minha avó também era cheia de neto, porque a minha tia, ela faleceu, tuberculose. Então, as crianças ficou tudo pequeno, então ficou tudo com minha avó. Então, ali, 2 aposentadorias ainda não dava, né? Porque tinha que se alimentar todo mundo, aquelas crianças. Meu avô que tomava remédio tinha que comprar, não é hoje que tem um posto de saúde que dá, né? De antigamente tinha que comprar. E eu lembro que meu avô, ele tomava um leite que era caro e tinha que ser comprado na farmácia. E aí eu olhei para os 4 cantos, todo mundo passando necessidade em casa, eu falei, eu vou trabalhar. Aí eu fui para a roça também, né, trabalhar em mamão. Quando ali a gente saía às vezes 4h30 da manhã, 5 horas, chegava 2, já cansou de nós chegar 3 horas da manhã em casa para no outro dia nós retornar. E às vezes a gente ia ali trabalhar, às vezes a gente não tinha nem o alimento direito pra gente levar pra comer. Outra hora ia sem marmita. Sem marmita. Sem marmita, às né, vezes os conhecidos lá que dava gente pra comer, né? E um dividia com o outro. Um dividia com o outro, porque todo mundo era unido lá, né? Muitos hoje já faleceu, né? Outros se encontram lá ainda na Bahia. Nós não se viram mais, porque depois que eu vim embora pra aqui, né? Mas aí eu comecei a trabalhar. Aí... Com 15 anos, com 13 anos eu fui morar com ele, com o Zeilton, né? Aí com 14 anos eu engravidei da Érica, que hoje está com 27 anos. Com 15 anos eu ganhei ela. Aí que ficou mais difícil ainda, porque uma criança cuidando da outra, né? E ali eu não podia ir trabalhar, porque com quem que eu ia deixar ela, né? Minha mãe não podia olhar, que minha mãe não era bem de saúde. E ali... Mãe trabalhando. Nós passávamos, só Deus veio para ter misericórdia. Às vezes não tinha o leite para poder dar para ela. Às né? vezes a gente levava até a Érica para roça. Café. Às vezes já cansou de nós levar ela. Café, nós levava. Arrastava a lona e arrastava ela também, né? E chuva. E aí... Chuva e sol, né? Chuva e sol. E aí, tinha vezes que não tinha, né, nem o alimento direito pra gente comer. Às vezes minha mãe, assim, quando ela era aposentada, mas meu pai, depois de ser aposentado, né, que eles compravam e dividiam com a gente. Como ali também, era nós tudo, eu, meu irmão e a minha irmã. Nós tudo dependia, que a minha irmã tinha 5 filhos, meu outro irmão tinha 5 e eu tinha ela. Aí minha mãe, do que eles podiam fazer ali, eles faziam. Compravam leite, já compravam frango, me dava, e assim ia levando, né? E eu também batalhando, que eu nunca fui de baixar a cabeça também, né? E ali ficou difícil, né? E ali com 18 anos, eu ganhei o Zenilton, que está com 24 anos. E ali... já foi ficando difícil também, né? Porque ali já era mais 2 crianças. Aí eu fui trabalhar do mesmo jeito. Começou a crescer um pouquinho, porque não tinha creche na Bahia, né? Hoje tem creche para todo lado, a gente bota uma criança, mas Itamaraju é uma cidade muito... que não tem nada, né? Vou dizer assim, não tem nada. Então eu ia trabalhar, deixava eles às vezes com os outros, né? Ia trabalhar. Às vezes eu saía, era que nem o Zeilton falou, às vezes eu deixava um ovo para eles comer, né? Deixava um ovo, às vezes não tinha nem gás. E a gente ia levando. Aí com 19 anos eu ganhei o Erics, né? Que hoje está com 23 anos. Aí já estava mais aliviado, mas não estava assim também não, né? Porque ali já era mais 3 crianças. E ali...
nós ia pra roça trabalhar, né? Eu deixava eles 3. Érica, com idade de 7 anos, ela já era dona da casa, né? Eu saía, ela ficava em casa com os outros irmãos, cuidando. Ela dava banho nos meninos, ela levava pra escola, ela dava comida. Ela acendia até o fogo a lenha pra poder dar comida. É outra sofredora, né? Só ela que sabe contar também o que nós já passou. Então tinha vez ali em Itamaraju, eu lembro, numa sexta-feira, nós ficamos a semana inteira sem nada em casa para comer. Aí quando deu na sexta-feira, eu lembro que o Ozeildo foi pegar umas bananas verdes para cozinhar, pra gente comer, para dar pros meninos. Nem café e nem açúcar tinha para dar com essas bananas. Ali nós cozinhamos essas bananas verdes e a gente comemos de noite para poder aguentar no outro dia. Aí eu quase não dormi de noite preocupada no outro dia que eu ia dar para essas crianças. Mas Deus ele faz tudo na hora certa. Quando foi no outro dia, Deus enviou uma pessoa que chamou o Ozeildo para ir trabalhar num lugar lá em Itamaraju, numa roça. E aí falou com ele que ele fosse lá no supermercado, né? E ali, né, Deus enviou aquela pessoa, né, que mandou ir ali no supermercado e fazer isso uma conta de tudo que estava precisando para deixar para mim com as crianças e ele levar para ele comer na roça. Aí a gente fomos lá, né, eu lembro que a mercearia, ela tá até hoje lá de seu Nailton, e ali nós pegou tudo, né, que tava precisando. Foi coisa que deu pra gente passar mais de mês. Aí o Zeudo foi pra roça, lá o serviço com mais de 15 dias não deu certo, que ele tinha levado, ele trouxe de volta também, né? E ali deu pra passar. E ali eu arrumei um serviço também, ganhando R$80 por mês. R$80 não é nada, né? Mas eu tinha que ir, porque é melhor um pouco do que sem nada, né? Eu ia trabalhar, chegava lá às 6h30 da manhã, para sair 5h30 da tarde. Uma casa que era 2 casas em uma. E nós venceu, né? Aí nós saímos de lá, viemos para aqui, né? E só isso. Nessa época aí, de toda essa trajetória, que apareceu a minha filha, né? Que a Cirléia já ficou grávida de Érica. Nessa época, eu já comecei, ela há alguns tempos, ela já ficava em casa, né? Olhando a menina e eu ia trabalhar. Então, em todo esse processo, eu comecei a conhecer amigos, faz amigos aqui, faz amigos acolá. Né? Eu não estou aqui nesse vídeo para culpar os amigos do que eu vou falar. Eu tenho muito receio de falar, eu nunca falei isso. Tanto que deu grande repercussão aí de eu ter passado no Enem e ir para uma faculdade. E fazer reportagem comigo, eu nunca citei sobre isso, eu nunca citei. A primeira citação que eu vou falar é esse vídeo, é nesse vídeo, porque eu prometi que eu ia falar. Para que talvez tenha pessoa que vai visualizar o meu vídeo, vai ver o meu vídeo e pode estar na mesma situação que eu estava. Então nessa época eu fui conhecendo novas pessoas, fazendo amigos, né? E a minha mente era ao mesmo tempo que era de criança, era de adolescente, né? De um pré-adolescente. Então, tinha pessoas, né, que era usuário, usava maconha, outros já tomavam a bebida, viu? E quando eu saía com eles, quando estávamos ali, todo mundo trabalhando junto, então ele, Zeilton, experimenta aqui que é bom, bebe aqui só um golinho que é bom. Eu falei, rapaz, eu não quero isso não. E acabou que eu acabei experimentando, né? Comecei por uma cachaça, uma cerveja, viu? E fumei também, experimentei, fumei também, né? E aí que foi a minha derrota, de toda a trajetória, essa foi a minha derrota. Porque, resumindo tudo, eu me tornei um dependente químico, né? Tem o quê? Quantos anos ele aqui tem? Vai fazer 15? Fazer 15. 15 anos. 15 anos. Então,
em toda essa trajetória, o vício foi aumentando, tanto da droga quanto da bebida, né? E fui me tornando cada vez uma pessoa mais problemática, fui me tornando uma pessoa mais difícil de labutar, né? Me tornei alcoólatra, me tornei um dependente químico, porque eu comecei pela bebida, fui pela maconha, depois cheguei até a pedra, né? Outras drogas também cheguei a usar, mas quando chegou na pedra, aí que foi a minha derrota. Perdi tudo, perdi amor do meu pai, corri o risco de perder a minha família, né? As únicas que estavam ali pronta em todo o processo, ao qual as horas que eu mais precisava, tanto era minha mãe quanto a minha esposa. É por isso que eu convidei elas duas para que participassem comigo desse vídeo, né? Participasse. Então, por ser um usuário, por ser um alcoólatra, então a minha casa se tornou um campo de guerra, porque eu brigava muito com minha esposa, era quebra-quebra, viu? Como eu te mostrei, eu mostrei a todos aí naquela foto, o antes e o depois. Aquele antes tem uma vida muito sofrida. Foi até minha mãe que guardou aquela foto, eu nem sabia que a minha mãe tinha aquela foto. Então eu cheguei a uma situação que eu me olhava no espelho e já não aguentava mais, né? E minha mãe preocupada, às vezes era madrugada, né, mãe? Madrugada. Chamava lá, batia, se ele chegava com... Correndo com a filha, com a Érica na seguro, e eu falei, o que é isso, menina? É o Zé Hilton que tá me enrabando, cheio de droga, cheio da cachaça, e eu botava ela pra dentro, mas a filha dela, entra aqui, o pai também botava, entra aqui que eu quero ver ele vir te bater aqui. Aqui é mais, ele tem que me respeitar. Se ele me respeitar, ele vai cair no pau. E ali era desse jeito. Era uma guerra entre eu e o meu pai, né? O ambiente que o meu pai tivesse, não tinha como eu chegar, né? Não tinha como chegar. Porque o que meu pai tinha sonhado para mim era outras coisas, né? Ele sonhava eu numa sala de aula, ele sonhava eu estudando, terminando meus estudos. Sempre ele falava, né? E a que mais sofria diante disso tudo era ela, né? Cirleia, porque estava ali 24 horas, dividíamos o mesmo teto. E era assim, então pegar assim coisa dos outros eu nunca peguei, mas o meu salário eu nunca dei valor ao meu salário. Né? Eu pegava, chegava assim, eu trabalhava e recebia por quinzena, então o que eu pegava, às vezes nem em casa eu ia, de lá mesmo eu sumia. Aí você imagina um pai que já tinha 2 filhos, uma esposa, né, 3 filhos e uma esposa, como que ficaria a despensa, como ficaria o alimento sobre a mesa. Então foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Foi até que chegou uma certa época que, por não aguentar mais, a situação está bastante difícil. Então Cirleia nessa época veio para Vitória, né? Como ela tem muito parente aqui, os parentes dela quase todos morando em Vitória, então ela veio para cá. E antes dela vir, eu lembro que antes dela vir eu já tinha pegado as coisas, tudo de coisa doméstica, né? Eu peguei tudo de dentro de casa e fui morar numa casa que me deram para morar, numa rua tão escura, muito escura, né? Então, e nessa época eu tinha comprado as coisas tudo novas, né, Cília? Era fogão, cama, som, né? Então essas coisas tudo aí, até o vício tirou de mim, né? Tirou. Se pintasse qualquer coisa na minha mão que fosse minha, eu vendia todas, eu destruía com tudo, né? Então cama, fogão, som, eu vendi tudo, e isso ela já estava aqui em Vitória. Mas Deus tem uma forma de trabalhar tão na vida do ser humano que é surpreendente, né? Então aí ela ligou para mim que me daria uma passagem para vir para cá, né, para Vitória.
E resumindo, quando eu cheguei, eu vim tão bêbado, tão drogado dentro do ônibus que eu perdi toda a documentação. Eu perdi toda a documentação. Eu era aquele, né, hoje fala dependente químico, mas eu era um verdadeiro nóia. Né? Eu era um verdadeiro nóia. Quem tivesse do meu lado não me suportaria. Né? Não me suportaria. E cada dia mais eu no fundo do poço, cada dia mais eu chegando no fundo do poço. Até que chegou, eu chegando em Vitória, aí eu ainda comecei a usar. Eu comecei a usar ainda, comecei a viver a mesma vida. E quando chegou um certo dia, apareceu uma irmã e uma irmã, numa casinha que meu sogro tinha dado, na verdade um barraco de madeirite, e nós fomos morar, era um quadrado, né, um quadrado só. E eles chegaram, falavam, rapaz, muda a sua vida, né, passa a conhecer Jesus, passa a conhecer a Deus, chega mais perto de Deus. E eu fui ouvindo aquelas palavras. Resumindo, eu não precisei de uma casa de recuperação. A minha casa de recuperação foi a igreja, foi eu chegar mais perto de Deus. E chegou aí naquele dia mesmo eu aceitei. Eu falei, hoje, a partir de hoje eu vou fazer diferente, eu vou viver nova vida, né? E passei a viver nova vida. E muitos não acreditavam, porque o vício já estava bastante avançado, o alcoolismo já estava bastante avançado, mas não foi fácil, mas eu consegui vencer o vício, eu consegui vencer a pedra, né? E falei, hoje eu vou ser nova criatura, né? Nova criatura. É como está hoje aí toda essa repercussão, todas estas coisas que aconteceu comigo, né? Todos, né, visualizou aí tudo que aconteceu comigo. E meu pai, eu cheguei para o meu pai, né, o Senhor me deu de volta o amor do meu pai. Eu falei, pai, a partir de hoje eu não te darei mais tristeza. A partir de hoje eu só vou te dar alegria. E foi assim, né? Hoje meu pai dorme no Senhor. Hoje meu pai já não vive mais entre nós. E é assim, e tanto quanto a minha esposa quanto a minha mãe, hoje é feliz, elas são felizes. Hoje eu vivo, certo que sempre tem uma diferençazinha, né? Mas isso é coisa da vida, mas perante todas as coisas que eu já vivi, né? De droga, de bebida, que me levou para o fundo do poço, hoje eu tenho uma vida, hoje eu sou feliz, eu tenho um amigo, né, que está constantemente do meu lado, né? Então o que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero passar esse vídeo para incentivar pessoas drogadas, pessoas alcoolizadas, e pode ser de qualquer forma, né? É a partir desse vídeo que eu quero mostrar às pessoas que ainda há solução, né? Hoje minha mãe está alegre, né, mãe? Graças a Deus, hoje eu estou alegre. E chegava da minha família, falava assim que nada, aquele não sai dessa não, aquele vai morrer desse jeito. Eu falava assim, em nome de Jesus ele não vai morrer, porque Deus é grande. E Deus vai fazer a obra, Deus vai libertar ele para todo mundo ver. E hoje tem parente meu que é orgulhoso por ele, porque tem vídeo, ele já tem vídeo, né? Televisão, ele já passou na televisão, é prima, tem minhas irmãs mesmo, que a própria mesmo falava que ele não tinha jeito, o jeito dele é morrer, aquilo vai morrer. Aí eu falo, não morre não, porque Deus não quer, Deus é grande. E hoje eu tenho uma alegria tão grande, que eu não sei nem como eu agradecer a Deus. Porque uma mãe, quando tem um filho nas drogas, tem um filho morando debaixo de ponte, tem filho que bebe, e tem mãe que é mãe dói, tá dói crime, dentro do coração, no crime, não sabe onde é que dorme, não sabe onde é que comer, que hora vai comer, que hora tem
tem mãe aí que vê filho catando lixo para comer. E eu hoje eu tenho alegria na minha vida. E esse que falaram hoje tem orgulho. Mas eu não creio que aquilo é o Zé Hilton. Cansou de falar, eu não creio, ligando para mim, ligar para ele. Eu não creio que aquilo é o Zé Hilton. Aí ele falava assim, sou eu mesmo. E é aquele Zé Hilton mesmo, que andava na rua bêbado, caindo drogado. Você vê o drogado, mas hoje vê um servo de Deus. Hoje meu filho é um pastor. Por quê? Porque Deus honrou ele. Porque a mulher dele orava, todo mundo orava, uns parentes que gostavam dele. O pai orava, enfermeiro, breve meu filho vai ser enfermeiro, e pela honra, pela glória do Senhor. É por isso que nós estamos alegres. Né? Eu queria que você falasse uma palavra que você me falou ontem. Aí eu fiquei bastante feliz. Ela me falou uma palavra, vinha só nós dois. E ela me falou uma palavra, uma decisão, algo que está no coração dela. E eu fiquei muito feliz. Eu queria que você falasse aqui nesse vídeo do voltar a estudar. Foi. É que eu já tem umas 2 semanas que eu tô com aquele pensamento na minha cabeça, né? Aí eu tava conversando com o Joelita ali, minha sogra, né? Eu falei assim, ô Joelita, quando a Angélica, é a tia dele, que mora lá na Bahia, quando a Angélica ligar, você fala assim com ela que eu quero falar com ela. Que eu quero que ela pegue meu histórico lá na Bahia, né? Que eu quero voltar a estudar. Porque o meu desejo é ser advogado. Formar, né? Em nome de Jesus. E vai ser, em nome de Jesus. Né? Então, tá aí esse vídeo, né? Tá aí esse vídeo a qual eu prometi para vocês que eu ia gravar, né? Que eu ia falar um pouco, né, do meu passado e que minha mãe, né, e minha esposa ajudaria, né, eu falar aí, né, a partir desse vídeo, para que vocês conheçam a minha história. Tem muitos que vão visualizar esse vídeo e já sabem da minha história, então sabe que é uma história verdadeira, né? E aqueles que não sabem da minha história, né, que não me conheceu há muito tempo, o meu passado, né? Então tá aí esse vídeo para que vocês saibam que correr atrás do sonho vale a pena, mesmo entre dificuldade, não é fácil. Eu venho falando em todos os vídeos aí que não é fácil, mas correr atrás do objetivo e largar aquilo que tira a sua vida, que tira a sua alegria, né? Como eu não tinha uma alegria de passar um Natal com a minha família, eu não tinha, e hoje eu tenho essa alegria virada de ano, qualquer outra coisa. Tem vez vez não, todas as noites sentamos juntos, eu e os meus filhos, né, minha esposa, né, minha mãe mora em cima aqui, né, e hoje eu tenho completa felicidade. Hoje eu tenho completa felicidade, e também principalmente por pessoa que Deus tem colocado ao meu lado, que Deus tem, né, chegado assim, me apresentado e está junto, constante comigo, né, em toda a minha trajetória. Pode falar. E eu quero falar também, né, para todos que estiver assistindo esse vídeo, né, que procura Jesus, né, procura Jesus, porque Ele é o único, né, Ele é o único para dar salvação, porque a gente quando não conhece Jesus, a gente é como uma folha seca. Como uma folha seca, né, mas a partir que você conhece Jesus, está assistindo esse vídeo, né, que procura Jesus, né, procura Jesus, dá um passo para Jesus, né? Que você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida, né? Porque quando a gente não conhece Jesus, a gente fica igual uma folha seca, né? De um lado para outro. Mas a partir que você procura Jesus, sua vida muda, né? Às vezes eu falo assim, me dá vontade de morar na igreja, né? Porque minha alegria é de estar ali na igreja com meus irmãos, né? Meus irmãos ali da igreja já viraram minha família, né? Nós glorifica, ali nós canta ao Senhor, né? Então, eu quero deixar essa palavra, né?
a mulher sábia edifica a sua casa, Depois né? jogar, E a tá, né? tola derruba com sua própria mão. Então, se você for uma mulher sábia, você ganha a sua casa para Jesus. Isso é a palavra que eu vou deixar hoje em nome de Jesus. Então aí eu quero agradecer a todos, né? Por mais um vídeo, né? E esse vídeo bastante sério, né? Então que Deus abençoe cada um. Pode despedir, mãe, todo, dar um tchau. Tchau. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Fica com Deus. E Viu? Dá um tchau. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? E as minhas palavras que eu falei, né? Procura Jesus, dá um passo para Jesus, né? Você vai ver o que Deus vai fazer. Tchau, Deus vai beijo, fazer. José. Tchau, tchau.